Olá, pessoal. Nossa aula de hoje vai tratar da legislação de segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho no Brasil. A legislação de saúde, segurança, higiene e medicina do trabalho no Brasil pode ser considerada hoje uma das mais avançadas do mundo. Não é só no futebol que o Brasil é avançado. O Brasil é avançado na defesa da saúde dos trabalhadores. Vocês sabiam disso? Pois é. Vamos voltar no passado. A própria consolidação das leis do trabalho, ela é muito antiga. E ela tem o cunho visível de defender os trabalhadores. Nada contra. No passado, as empresas tripudiavam em cima dos trabalhadores. Muitos porque queriam, outros porque não sabiam, outros porque não podiam. Enfim, a legislação vem num crescendo ao longo dos anos, desde o século passado, buscando direitos para o trabalhador, e nada mais justo. Vamos nos incluir como trabalhadores também, certo? Bem, o que nós podemos dizer sobre isso? A CLT, ela busca proteção ao trabalhador. Vocês lembram que a CLT já falava de proteção ao trabalho da mulher? Pois é. Além da CLT, a própria Constituição Federal do Brasil, que foi modificada em 1988, ela tem itens específicos que falam no direito à saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes. A nossa Constituição prevê isso. Além da Constituição, além da CLT, foram criadas as normas regulamentadoras que fazem parte da Portaria 3.214, que foi criada em 8 de junho de 1978, visando especificamente a proteção à saúde dos trabalhadores. Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as normas regulamentadoras NR do capítulo 5, título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à segurança e medicina do trabalho. O ministro de Estado do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 200 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, resolve, artigo 1º, aprovar as normas regulamentadoras NR do capítulo 5, título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à segurança e medicina do trabalho. Essa legislação, dita como uma das mais avançadas do mundo, encontra dificuldades para que seja atendida. Não só pela pouca atividade dos fiscais da DRT, que são poucos, mas principalmente porque existe uma dificuldade por parte das empresas em fazer seu cumprimento. Devido ao ineditismo, devido a tudo o que abrange essa legislação, muito tempo se passou até que ela pudesse ser atualizada, até que ela pudesse ser ampliada e até que ela pudesse ser cumprida em algumas coisas primordiais. Por que isso? Porque muitas das empresas já estavam estruturadas, já estavam consolidadas, já tinham parques industriais que não permitiam que houvesse determinado tipo de modificações. Houve necessidade de muitas delas negociarem com a Delegacia Regional do Trabalho prazos para que elas pudessem fazer essas mudanças exigidas pela lei. Não mudanças nos exames médicos, mas mudanças ambientais no ambiente de trabalho. Nós sabemos que na higiene do trabalho se procura agir no meio ambiente de trabalho. Por isso é que se prefere sempre, e a boa prática de segurança e higiene do trabalho diz que primeiro deve se mexer, primeiro deve se mudar, primeiro deve se proteger de forma coletiva os ambientes de trabalho. Secundariamente, o uso de equipamentos de proteção individual, os conhecidos EPIs. Pessoal, os EPIs são secundários.
Fornecimento de EPI, a rigor, é só quando existem riscos no trabalho, sem que os equipamentos de proteção coletiva, que devem proteger o ambiente, tenham sucesso. Bem, a medicina do trabalho, a segurança do trabalho, tem um forte fator nisso aí. Dentro de uma linha de atuação, essa área de SESMIT, os serviços especializados de segurança, saúde, meio ambiente, trabalho, essa área deve ter um conhecimento e um controle amplo sobre tudo que se passa na empresa. E para que isso? Para que possa cumprir a legislação. E essa legislação é muito exigente mesmo. E todos devem cumpri-la. Todo e qualquer tipo de empresa deve cumpri-la. A fiscalização sobre as empresas está se tornando cada vez mais rígida. Embora a Delegacia do Regional do Trabalho tenha poucos fiscais, estes fiscais atuam com muita rigidez para que as empresas cumpram a legislação, a ponto de utilizarem as normas regulamentadoras como fundamentos para a sua fiscalização. Muitas vezes, um auditor fiscal do trabalho chega numa empresa com o livro das NRs, como se diz, e ele faz um checklist. NR1, NR2, NR3, NR4, e aí vai. A não ser que tenha uma denúncia específica. Mas, normalmente, o fiscal da DRT exige algumas NRs sempre. Quais são elas? A NR4, o cumprimento dela com relação ao SESMIT, a NR5 com relação a CIPAS, a NR7 com relação ao PCMSO, aos exames ocupacionais, a NR9 com relação ao PPRA, a NR17, que é a norma regulamentadora que trata da ergonomia. E a ergonomia cada vez mais está crescendo dentro do nosso país, já que o nosso país segue as tendências mundiais e hoje todos os problemas podem ter relação com a ergonomia. E a DRT vai muito em cima disso. A Delegacia Regional do Trabalho, através dos auditores fiscais, tem o poder, ouçam bem, tem o poder de multar as empresas que não cumprirem a legislação e até de interditar os locais de trabalho. E as delegacias regionais do trabalho, elas possuem convênios com o Ministério Público do Trabalho. Como o Ministério Público do Trabalho não possui médicos, os auditores fiscais do trabalho são os profissionais que dão suporte técnico ao Ministério Público do Trabalho. Muitas vezes as empresas são autuadas, muitas vezes são multadas e uma vez que as empresas não atendam à legislação e que exige um visível descumprimento da legislação, as empresas são chamadas junto ao Ministério Público do Trabalho e uma das alternativas para que elas não sofram ações neste nível e ações bem mais pesadas é a oferta que o Ministério Público do Trabalho faz para essas empresas de fazerem um TAC. Vocês sabem o que é um TAC, né? TAC é um termo de ajustamento de conduta, no qual a empresa assume um compromisso de estabelecer melhorias dentro da sua indústria, da sua empresa, enfim, para que dê mais condições de segurança e saúde para os trabalhadores. Isso é um documento assinado com o Ministério Público do Trabalho, que vai acompanhar e cobrar a execução dessa TAC. Caso isso não ocorra, a empresa corre sérios riscos de sofrer um processo. E isso custa muito caro. O Ministério Público do Trabalho, ele procura ser justo. Mas nós sabemos que quando existe uma pendência em favor do trabalhador e que a empresa não cumpre, ele é muito rigoroso. Por quê? Porque é a missão do Ministério Público do Trabalho assegurar os direitos, a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Muitas vezes,
os auditores fiscais do trabalho, eles comparecem às empresas exigindo documentação. A empresa que for auditada, ela deve ter sempre documentação disponível para mostrar para a fiscalização da DRT. Os monitoramentos ambientais feitos pela área de segurança e higiene do trabalho devem estar sempre à mão, disponíveis para qualquer momento ser mostrada para a delegacia do trabalho. Assim como os ASOs, que são os atestados de saúde ocupacional, devem permanecer sempre ao alcance dos auditores fiscais. O mesmo acontece com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conhecido como PPRA, que deve também ser disponibilizado para a leitura dos auditores. Outro documento importante é o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que, via de regra, é solicitado pelos trabalhadores. Nas indústrias, onde existe um nível de ruído elevado ou pouco elevado, mas que possa gerar alguma controvérsia, os auditores fiscais do trabalho costumam solicitar também o PCA. Vocês sabem o que é o PCA? O PCA é o Programa de Conservação Auditiva. É um programa que é elaborado no sentido de preservar a audição dos trabalhadores. Vocês sabiam que o ruído é a principal causa de doenças ocupacionais no Brasil? Sabiam? Outra causa de doenças ocupacionais que está aumentando no Brasil são as doenças ergonômicas. Sim, e nas questões de ergonomia, muitas vezes é difícil de se correlacionar causa e efeito. Vocês sabem por que isso? Porque se alguém sofre um acidente, quebra um braço, se faz uma radiografia ou se olha o braço quebrado, é fácil de identificar. Ninguém critica, ninguém contesta. Quebrou o braço. As situações ergonômicas são muito mais complexas, porque aí surge uma relação de causa e efeito e muitas vezes não se sabe se aquela patologia alegada pelo trabalhador tem ou não relação com o trabalho desempenhado na empresa. Isso gera uma discussão muito grande e até hoje não se tem definidas certas normas e certos critérios. Tudo isso acaba como? Em perícias judiciais, quando os juízes do trabalho nomeiam peritos e as empresas e os reclamantes nomeiam seus assistentes técnicos. Muitas vezes, os auditores fiscais, quando solicitam documentação para as empresas, até extrapolam nessa solicitação. O engenheiro fiscal, um contador fiscal, um advogado fiscal, não pode exigir documentos médicos. O médico do trabalho da empresa, ele pode mostrar documentos médicos para o auditor fiscal médico. E nada impede do auditor fiscal médico chegar na empresa e dizer: eu quero ver os exames que foram feitos nos trabalhadores, eu quero ver cópia das audiometrias, eu quero ver cópia dos exames de laboratório, eu quero ver cópia disso ou daquilo. Em se tratando de documentação médica, de médico para médico, ele, investido de poder fiscalizador, a ele é permitido ver documentos. A rigor, ele não precisa autorização do trabalhador para ver esses documentos, e nem o médico do trabalho, ele está infringindo qualquer artigo do Código de Ética, porque o fiscal do Ministério do Trabalho, quando solicita esses documentos, ele está visando o quê? Ele está visando o bem do trabalhador, a proteção do trabalhador, e isso é uma justa causa. E mediante justa causa, o sigilo médico pode ser quebrado. Mas, olhem bem, o médico jamais pode mostrar estes exames para quem não for médico. Então, muito cuidado quando alguma pessoa que não seja médica, em termos de fiscalização, venha a exigir documentos. Caso o médico não tenha essa orientação, caso seja um médico ainda não muito experiente, caso ele se amedronte mediante ameaças, porque assim como existem auditores mais light, existem os mais severos, vocês têm que ajudar
vocês que trabalham em RH, o médico a lembrar quais são os direitos e deveres de cada um dentro deste papel. E assim, a documentação que tem que estar disponível, ela deve ser mostrada para a DRT com essa ressalva da questão médica. Outra documentação que os auditores fiscais da Delegacia Regional do Trabalho costumam pedir é o livro de atas da CIPA, porque a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela existe formada por trabalhadores e formada também por membros indicados pela empresa, ela possui um livro de atas que deve ser preenchido em cada reunião. E quando houver um acidente grave, em 24 horas tem que ser feita uma reunião extraordinária, específica para o registro do acidente. E quando existe um acidente em uma empresa considerado grave, podem ficar cientes. Dentro de alguns dias, a Delegacia do Trabalho está mandando seus auditores fiscais para avaliarem o que aconteceu para que esse acidente surgisse. E nesse caso, a empresa tem que dar explicações. E nesse caso, toda essa documentação é exigida e a DRT vai a fundo. Por quê? Porque algo aconteceu que agrediu a saúde e a integridade de um trabalhador. Isso, então, tem que ficar muito consciente para vocês que tem que ter essa sinalização de que a DRT vem vindo. E não precisa ninguém denunciar. Basta surgir na imprensa, no jornal, uma notícia. Explosão na empresa tal. Mesmo sem vítimas, a DRT vai comparecer. Porque isso é um motivo para ela visitar a empresa que ela talvez não visitasse se nada ocorresse. Viram como é importante todo o cuidado com a prevenção de acidentes e doenças? A legislação de segurança e medicina do trabalho no Brasil, ela segue as resoluções e recomendações da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Isso viabiliza sua aceitação pelo governo brasileiro e também torna obrigatório, uma vez que o governo brasileiro as acate, torna obrigatório que todos as acatem também. Apesar de tudo isso, nós verificamos que continua havendo trabalho sem cuidado com os aspectos legais, até trabalho escravo. Todos os dias nós vemos na imprensa que descobriu-se que em tal lugar existem crianças trabalhando, isso é proibido. O trabalho do menor é protegido. Todos os dias nós vemos que dentro de uma fazenda tal tem trabalhadores em regime escravo. Sabem quando é que isso vai acabar? Eu não sei. Mas o que eu posso dizer para vocês é que todos nós devemos zelar pela integridade da saúde das pessoas, trabalhando nas empresas, cumprindo com as obrigações legais, alertando os diretores das empresas sobre as nossas responsabilidades e as deles também, e contribuindo com a fiscalização do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que também tem um trabalho importante, zelando porque a saúde do trabalhador é muito importante. Mas, falando em Previdência Social, temos mais alguma observação. Na Previdência Social, já que até agora falamos em legislação do Ministério do Trabalho, temos que considerar a ocorrência de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. A Previdência Social é que cuida da questão das doenças ocupacionais e acidentes de trabalho quando elas ocorrem. Porque ao Ministério do Trabalho cabe zelar pela não ocorrência dessas doenças e acidentes. Uma vez ocorrido, bom, aí as empresas devem fazer os devidos encaminhamentos dos trabalhadores lesados para a Previdência Social através das comunicações de acidente de trabalho. Encaminhamento este feito ao INSS. E aí tem uma série de ações subsequentes que podem fazer com que a empresa venha correr riscos de ser até interditada, de ser multada, enfim, ter ações regressivas estabelecidas pela Previdência Social
e pela não emissão de CAT quando isso ocorrer. Pessoal, podemos ver aí como é importante que se cumpra a legislação. São de interesse do trabalhador e das empresas as legislações trabalhista, previdenciária, tributária e a legislação civil e a penal. Essas são mais severas no que diz respeito à atuação da empresa, dos seus profissionais da área de segurança e saúde, principalmente no que se refere às lesões que ocorrem nos trabalhadores quando existem acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, nos quais os trabalhadores, via de regra, entram com ações indenizatórias por dano moral. Aí, pessoal, a conversa é outra, porque as empresas devem provar, e com a mudança de legislação tem a questão do ônus da prova, de que o trabalhador se acidentou na empresa não por culpa da empresa, que não foi por negligência, que não foi por imprudência, que não foi por situações erradas no trabalho. As empresas normalmente pagam quando um trabalhador se acidenta ou ele apresenta uma doença ocupacional confirmada de ter ocorrido na empresa. Isso é um dos principais motivos para que a legislação seja cumprida. Claro, tirando fora o aspecto primordial que nós consideramos, que é a saúde dos trabalhadores sendo preservada. Mas para as empresas tem esse outro aspecto que é muito pesado. Sendo que os próprios profissionais de segurança e saúde podem ser acionados caso eles não cumpram com o seu dever. Isso tem que ser também alertado e o RH tem que estar ciente disso. Bem, pessoal, vamos agora às nossas dicas de estudo. Pessoal, quem trabalha com RH tem que conhecer muita legislação. Uma delas é a CLT. Outras legislações vocês podem procurar no Ministério do Trabalho e na Previdência Social. Boa navegação!